Narcisismo. Esse termo tão difundido nos dias de hoje gerou um interesse para conhecer esse tipo de pessoa, mas é tanta informação que nós não sabemos onde procurar. Por isso, nesse vídeo, nós vamos ver um pouquinho o que a ciência tem a dizer sobre o transtorno de personalidade narcisista, sobre se é de fato biológico, se tem alguma coisa a ver com a fisiologia da pessoa, se influencia o cérebro, se a pessoa nasce assim ou não. E depois a gente vai falar realmente sobre o tratamento sobre o narcisismo com a perspectiva do Otto Kemberg e também de outras fontes que eu encontrei em artigos científicos. Esse vídeo ele pode ser um pouco longo, ele pode ser um pouco mais didático, então eu vou dividir esse vídeo em vários capítulos que você pode clicar aí direto para onde você quer assistir. Vamos lá? Antes de começarmos, já pode deixar o seu like se você gosta desse assunto ou gostou do vídeo. Pode deixar os seus comentários com perguntas e dúvidas, eu leio todos os comentários e respondo todos também. Pode demorar um pouquinho, mas eu respondo. E se você gostou desse vídeo, se inscreva para mais conteúdo. Esse vídeo está sendo gravado no dia 22/12/2022, então qualquer informação desatualizada deve ser desconsiderada. Um card ou a atualização da informação vai estar por aqui assim, ou eu farei um novo vídeo sobre o assunto. Então vamos lá, você já se perguntou se o narcisista é tudo aquilo que as pessoas dizem hoje em dia? Todo esse mistério que tem envolvido, será que eles são realmente criaturas das trevas? É um espírito que possuiu? É uma criatura de outro planeta? É uma pessoa que nasceu mal e vai continuar mal pelo resto da vida? É um mal inerente? Então, na realidade, quando falamos de pessoas que são más, arrogantes, manipuladoras, mentirosas, a gente pode estar falando ou não de pessoas com transtorno narcisista, de personalidade narcisista. Então, se você ainda tem dúvidas sobre o que é o transtorno, ou se você ainda tem dúvidas sobre a diferença entre narcisismo e transtorno de personalidade narcisista, você pode conferir esse vídeo que ele vai estar aqui, ou vai estar aqui, ele vai aparecer aqui em cima, que eu falo mais sobre a diferença entre os dois. Sem dúvida alguma, pessoa narcisista ou com transtorno de personalidade narcisista causa sofrimento para si e para as outras pessoas ao redor. Isso não tem como negar. Só que diferente da patologia da psicopatia, o narcisista tem sentimentos, tem empatia, só que é um grau muito baixo ou talvez até bem mínimo que se torna imperceptível. Que nem eu falei no vídeo anterior, ele usa isso como um mecanismo de defesa porque ele não consegue lidar com os afetos, tanto o afeto do eu para o outro, que tanto do afeto do outro para ele. Não, mas ainda assim eles são seres humanos, ainda são pessoas em sofrimento, e são pessoas que há estudos científicos para tratar do transtorno, para readaptar essas pessoas à sociedade, ou também para minimizar os sintomas de sofrimento dele e das pessoas ao redor. Então, para o bem delas e para o bem das pessoas ao redor, elas precisam procurar terapia, precisam procurar ajuda profissional. Contudo, isso é muito difícil, porque, como você deve imaginar, quem uma pessoa grandiosa, magnífica e em sua plenitude, que acredita que ela é o centro do universo, vai procurar terapia. Normalmente, eles procuram terapia por sintomas alheios a esse, né? Uma ansiedade, uma crise, um luto, uma depressão, que leva eles a procurar psicoterapia, e durante o processo de autoconhecimento que a psicoterapia promove, eles podem se reconhecer com esse transtorno. Algumas abordagens da psicologia desconsideram rótulos ou evitam diagnósticos fechados. Né? Fala assim, essa pessoa aqui tem transtorno de personalidade narcisista. Não, essa pessoa tem os sintomas que pode ser ou não transtorno, e aí vai elaborando e vai tornando a pessoa não um rótulo, não uma doença, não um sintoma, mas sim um ser humano que está ali e está precisando ser ajudado. Inclusive, esse é um dos motivos que me dificultou muito essa pesquisa, porque há pouco conteúdo falando sobre o tratamento. Há muito conteúdo falando o que como lidar, mas sobre o tratamento mesmo tem pouco material. Consegui achar uma quantidade assim, significativa de artigos científicos que eu vou trazer. Todos os artigos científicos, inclusive, estão na descrição desse vídeo, né? Todo o referencial teórico que eu usei para fazer esse vídeo. Depois dessa pequena introdução, vamos ver como se dá o tratamento. Mas primeiro a gente precisa desmistificar que o transtorno de personalidade narcisista tem origem fisiológica.
ou seja, que há algo errado no cérebro da pessoa. Estudos recentes da neurociência sobre pacientes com esse transtorno apontam que pode existir sim diferenças no funcionamento cerebral, inclusive na formação cerebral, mas que eles não são fator determinantes para o transtorno, ou seja, pode ser que o transtorno ocasione o funcionamento e desenvolvimento cerebral e não que a má formação causou o transtorno. Contudo, não exclui que uma má formação ou alguma lesão no cérebro, nas áreas que trabalham empatia e nas áreas que trabalham o contato com o outro e as moderações sociais, não pode ocasionar um transtorno. Não necessariamente o transtorno de personalidade narcisista. Então não existe um fator determinante, um fator se A, então B, como em algumas doenças de cunho fisiológico, né? Então, para você ter considerado gripado, você precisa ter o vírus da gripe no corpo. Se não tiver, não é gripe. É um exemplo mais ou menos assim. E isso faz muito sentido, levando em consideração que no desenvolvimento da criança, quando ela tem dificuldade do afeto, ou recebe muito afeto da mãe, ou recebe pouco afeto, ou em algum momento gera-se um trauma ou uma dificuldade que gera uma ferida narcísica, ele vai procurar defesas nesse comportamento narcisista. Ele vai procurar defesa em diminuir a sensação de afeto para que ele sofra menos. Então, se eu reajo ao mundo de uma maneira a me defender para eu não receber afeto, e eu não necessariamente preciso dar esse afeto porque ou ele não está sendo correspondido, ou ele está sendo correspondido de uma forma que me causa sofrimento, eu paro. Eu começo a negar esses afetos. A gente tem que lembrar que durante o desenvolvimento da criança, o cérebro ele ainda está em desenvolvimento. Né? A plasticidade cerebral ainda está colocando tudo no lugar do jeitinho como tem que ser um cérebro adulto. Então, se há menos estímulos e se há essa necessidade de defesa ao ambiente, é quase certeza que haverá sim uma dificuldade na maturação cerebral dessas áreas, mais especificamente do córtex pré-frontal e do córtex insular. Tem um estudo de Cambridge, publicado em 2021, traz um resumo sistemático, mas bem completo dos estudos da neurologia sobre narcisismo. Como eu falei, todo o referencial está aqui embaixo. Desse estudo, é importante sabermos que existe de fato essas alterações, algumas muito significativas, como o menor volume da massa cinzenta no córtex pré-frontal, que é responsável, dentre outras funções, a expressão da personalidade e moderação do comportamento social. No que se refere à empatia, ela também é afetada, podendo sofrer alterações no córtex insular. Contudo, os estudos são referentes a adultos. Então, lembre-se, gente, durante o desenvolvimento da criança, o cérebro também está em desenvolvimento, ele acompanha o desenvolvimento. Se a criança passa por abusos, situações de abandono, ou mesmo situações de superproteção, onde ela não consegue lidar com os afetos, excesso também de respostas positivas para seus afetos ou falta dessas respostas, suas defesas podem gerar maneiras que ela sinta menos dor ao lidar com o ambiente, ao lidar com o outro. Então, o cérebro ele responde, tornando elas menos empáticas, tornando elas menos afetivas, criando uma defesa muito grande sobre os afetos. Pense no cérebro como um músculo. Se você não estimula aquele músculo, ele pode começar a atrofiar. Só que diferente do músculo, a plasticidade cerebral diminui muito na medida que a gente envelhece. Então, na criança, a plasticidade cerebral está ali, a todo vapor. Na medida que ele vai entrando na adolescência e na fase adulta, aquela plasticidade ela fica mais lenta, mas ainda existe. Aí me surge a pergunta: se a gente tem o córtex pré-frontal e o córtex insular com déficit de formação, isso pode dificultar a empatia? Pode. E essa empatia é possível ela ser exercitada? É difícil? É impossível? Não. Então é possível, com algumas técnicas e algumas práticas, essa plasticidade cerebral ela ser estimulada para criar novos caminhos e para ser tratada essas necessidades que a pessoa tem com esse transtorno. Eu preciso fazer um adendo que às vezes vocês vão notar que minha explicação ela pode parecer muito atravessada por várias abordagens ou por vários assuntos. É porque a minha cabeça ela funciona assim. Então eu vou tentar trazer o máximo possível a forma que eu consigo pensar e consigo encaixar as ideias para que você também consiga compreender o assunto. Nesse vídeo sobre tratamento eu vou focar mais na visão de Keenberg, porque ele é o que mais tem trabalho sobre esse assunto e também ele é o que
meio que cunhou junto com o Kohut a ideia de transtorno mesmo, de personalidade narcisista. Kemberg ele é o maior estudioso desse tipo de transtorno atualmente, assim como outros transtornos de personalidade, e ele traz que a principal ferramenta para o tratamento do narcisismo se dá com abordagens psicodinâmicas, mais especificamente a terapia focada na transferência. Porque faz sentido, se a gente partir do pressuposto que o narcisista morre ao se conhecer, como no conto do Narciso, quando o narcisista consegue realizar uma transferência com o terapeuta, ele vai conseguir se enxergar como um espelho e a partir dali o terapeuta vai ter o que se trabalhar para mostrar para ele quem ele realmente é. E aí sim ele começar a se autoconhecer, se perceber e a partir daí gerar um princípio de mudança. Falando muito por cima, a transferência é quando se dá um vínculo afetivo do paciente com o terapeuta. Às vezes, durante a terapia, você projeta uma figura no terapeuta e ali você interage com ela. E assim como o terapeuta percebe que foi projetada aquela imagem, ele pode interagir de volta para você trabalhar aquelas questões. Então, às vezes, você projeta uma imagem paterna, uma imagem materna, a imagem de um filho, a imagem de um sentimento. E aí é tarefa do terapeuta na psicanálise trazer essa imagem e trabalhar junto com o analisando. E essa transferência, gente, é um evento natural e automático. Eu posso falar mais dela depois, quando a gente estudar mais sobre os conceitos da psicanálise. E é interessante porque o Kemberg ainda traz que a psicodinâmica ela não necessariamente consegue obter todos os resultados necessários para o tratamento do transtorno de personalidade narcisista. Ela deve ser adaptada e acrescida por técnicas de outra abordagem para cada indivíduo. Né? Todo tratamento psicoterápico ele tem que ser adaptado ao indivíduo, às necessidades do indivíduo. Como eu falei anteriormente, algumas abordagens elas evitam a ideia do diagnóstico, evitam a ideia de um rótulo, para que você possa tratar aquela pessoa como uma pessoa. Né? Sentou à minha frente uma pessoa e não sentou à minha frente um narcisista, ou sentou na minha frente um borderline, ou sentou, entendeu? Senta-se uma pessoa na sua frente e você vai lidar com aquela pessoa. Para casos mais brandos do narcisismo, Kemberg acredita que o tratamento psicoterápico com a psicanálise já é o suficiente. No segundo nível de gravidade, até em alguns aspectos mais graves, ele aconselha a psicanálise padrão, né, a terapia focada na transferência, e inclusive aqueles níveis que você não consegue criar um vínculo transferencial com o analisando, nem um nível de dependência aceitável dele para você, ele aconselha também que você acrescente na terapia práticas de abordagens comportamentais para que você crie um aporte, um referencial afetivo para que ele pelo menos alivie os sintomas e consiga se adaptar melhor ao ambiente. Então a gente tem na transferência um meio do narcisista ou da pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista se reconhecer e assim começar a trabalhar a sua personalidade. E nos casos que isso está com dificuldade de acontecer ou é casos muito agudos em que a pessoa realmente está num nível de fantasia, de grandiosidade que realmente você não consegue alcançar essa transferência, aí ele aconselha que seja aplicada essas terapias comportamentais para que você crie esse aporte. Então, alivia-se os sintomas, ele vai conseguir maior adaptabilidade ao meio, né, vai se tornar uma pessoa mais adaptada afetivamente. E aí, com isso, ele começa a se harmonizar, se equilibrar. E durante a terapia, quanto mais o processo terapêutico evolui, mais ele pode alcançar um nível em que finalmente a transferência ocorra e finalmente ele consiga se encontrar no terapeuta e trabalhar as suas questões. O Kemberg ainda traz uma técnica que eu acho... Eu tenho minhas dúvidas sobre a eficácia dela, eu preciso estudar um pouco mais sobre ela, e eu gosto de chamar ela de técnica de último recurso, que é a seguinte: nada deu certo. Transferência não está dando certo, as comportamentais não estão causando alívio dos sintomas, o que a gente faz? Para o caso que esse transtorno já está atuando há muito tempo, que já alcançou um nível de incompetência social, e aqui incompetente a gente não fala de que ele não consegue trabalhar ou não consegue ter uma família, mas naquele caso em que as suas relações sociais são adoecidas e que ele se nega a se adaptar de forma realística ao convívio social,
O Kemberg sugere que quando a terapia alcança esse platô, que a psicanálise dê espaço para as terapias de apoio para que possa causar um enfrentamento do narcisista com a realidade. Enfrentamento mesmo, puro. Fazendo com que ele perceba todo o impacto das escolhas dele e das ações dele com o meio, para que ele perceba a realidade que ele criou. Esse enfrentamento, esse reconhecimento, quando acontece, é extremamente doloroso para o paciente. Então, o terapeuta ele precisa fazer essa técnica com julgamentos sutis, respeitando até onde o paciente consegue alcançar. E indo passo a passo, mostrando a realidade que ele cria, mostrando os impactos daquela realidade, fazendo-se perceber-se naquela realidade como um indivíduo ativo, dando todo o aporte necessário para que ele se perceba no todo. E aí sim, a gente vai, depois que ele se percebe no todo, retrocede para dentro dele para que seja... Finalmente ele conhece-se a si mesmo e pode dar continuidade ao tratamento. Nessa hora que ele mergulha em si mesmo, é como um narciso mergulhando dentro do lago para surgir após a morte como uma flor. Ele chega um momento do tratamento psicoterapêutico, na psicanálise, que ele projeta a sua própria imagem no terapeuta. Então ele vê que aquela pessoa grandiosa, na verdade, é uma imagem que ele criou e que foi projetada nele mesmo, né? Uma imagem do eu ideal que ele projeta no eu verdadeiro e que ele finalmente vai projetar no terapeuta. E quando ele projeta, ele vê-se a si mesmo, é o espelho que ele estava precisando para que se ocorra o processo de tratamento. Eu falo até para que se ocorra o processo de cura, mas a gente não pode pensar na cura como agora ele se viu, pronto, curou. Agora ele é uma pessoa maravilhosa. Não, claro que não é assim. Ele vai ter um processo de amadurecimento, agora sim, ele percebendo-se, ele vai ter um processo de autoatualização em que ele vai se reconhecer como pessoa, vai reconhecer o ambiente, vai conseguir diferenciar, vai conseguir nivelar os afetos, aquela bateria de afetos que eu falei no vídeo anterior, e assim promover a cura. Nas palavras de Inácio, ele explica bem, parece poesia a forma que ele explica esse processo transferencial, que é o seguinte: uma vez obtido o silêncio interior, capto o inconsciente do meu analisando, que se impõe como uma cena fantástica, visto a pele do personagem principal e deixando-me levar pela ação, transmito por fim ao paciente com infinita delicadeza o que eu acabo de ver. E esse é um tipo de tratamento para o narcisismo e para transtorno de personalidade narcisista. Vamos continuar, há mais tratamentos, mas antes eu gostaria de esclarecer um pouco por que há esse mito de que o narcisismo é incurável. A gente acabou de estudar que há tratamento. Isso vem justamente da ideia de que a transferência do narcisista é muito difícil de acontecer. Impossível? Não. É muito difícil de acontecer. Normalmente, os pacientes com níveis mais brandos ou com poucos sintomas, essa transferência ela acontece eventualmente. Mas para aqueles com níveis mais agravados, eles sempre vão tentar controlar a sessão de terapia, eles vão tentar manipular o terapeuta, eles vão tentar tratar o terapeuta como um objeto, como uma máquina de vender interpretação para ele. E essa máquina de vender interpretações, ela não ela não bate com o processo terapêutico, porque não é a interpretação do terapeuta que vai fazer com que haja o tratamento dos sintomas. É justamente a interpretação em conjunto, é o movimento de ir e vir entre o terapeuta e o analisando que vai ocasionar essa interpretação que pode promover a cura. E outra coisa que dificulta muito é que o paciente narcisista ele já vai desconfiado, ele já vai sentindo-se humilhado porque ele precisa procurar ajuda. Então, ele já está ferido e ele vai ainda com uma nova ferida que vai precisar ser trabalhado pelo terapeuta. Ele demora para perceber o interesse genuíno do terapeuta por ele. Ele não entende o que é um interesse genuíno. Para ele é tudo uma troca de favores, é eu estou aqui te dando dinheiro e você vai me dar a cura. Não há aquela troca de afetos. Quando ele começa a perceber o interesse genuíno do terapeuta, aí sim o processo terapêutico começa.
E isso é uma grande dificuldade também, por quê? Porque as terapias elas começam a ter uma sensação de que é sempre a primeira sessão. Né? Na primeira sessão, nas primeiras sessões, a gente começa a estabelecer um vínculo, né? Começa a conhecer a pessoa. E como ele tem essa desconfiança, como ele tem essa dificuldade de projeção de afetos, sempre fica essa ideia de primeira sessão, esse sentimento que não vai para frente. Isso é um pequeno resuminho de por que o narcisismo e o transtorno de personalidade narcisista é considerado por muitos sem cura. Mas ele tem tratamento. Não vamos confundir as duas coisas. E não vamos também cair naquela ideia de que se não há cura, eu desisto. Tem tratamento. A pessoa que tem que procurar tratamento. Se você convive com um narcisista, é muito difícil que você consiga convencer ele a procurar tratamento. Normalmente o que acontece é aquilo que eu falei inicialmente. Ele tem algum outro problema que precisa ser trabalhado e durante a terapia ele percebe-se a si mesmo e finalmente consegue ser tratado desses sintomas. E agora eu vou trazer uma novidade que eu achei sensacional no tratamento de transtorno de personalidade narcisista e de narcisistas brandos, que é a terapia dos esquemas. A terapia dos esquemas compreende que a estruturação da personalidade é o resultado de interações entre variáveis neurobiológicas inatas, estressores ambientais e fatores genéticos relacionados ao temperamento do ambiente. A personalidade determina a forma como o sujeito irá enxergar a si e aos outros, além de como irá estabelecer as relações e como serão formados seus padrões de pensamentos, esquemas, crenças e comportamentos. Ou seja, com tudo que a gente estudou até aqui, não parece ideal para esse transtorno? Todos aqueles esquemas que a pessoa com narcisismo cria, a gente vai pegar um por um e vai trabalhar eles até a pessoa conseguir se adaptar ao ambiente. A terapia dos esquemas é uma excelente terapia que você pode adicionar à psicanálise de pacientes com transtorno de personalidade narcisista. Essa terapia ela ainda é muito jovem, ela é uma novidade mesmo no meio psicológico. Ela começou nos anos 90 com Jeffrey Young, após ele constatar que a TCC, né, a terapia cognitivo-comportamental, desconsiderava alguns aspectos que ele considerava importantes, assim como a dificuldade das pessoas com transtornos de personalidade em geral acessar a própria cognição. Eu não vou adentrar muito mais nessa terapia, porque senão vai ficar muito mais extenso o vídeo, mas eu pretendo sim estudar ela e trazer vídeos sobre essa terapia dos esquemas. Então, dentro do que estamos trabalhando, a terapia dos esquemas irá trabalhar esses esquemas que se tornaram disfuncionais no paciente. Ou seja, toda forma disfuncional que ele trata o outro. Então a intenção dessa terapia é justamente trabalhar com esses esquemas para eles criarem uma maior adaptabilidade do paciente com o ambiente. No caso desses esquemas disfuncionais, quando o tratamento não acontece só com o trabalho dele, a terapia dos esquemas ela pode promover a criação de novos esquemas para que a pessoa consiga lidar melhor com o ambiente. Eu vou trazer aqui o que as autoras desse artigo trazem sobre o tratamento do narcisismo pela terapia dos esquemas e, como eu já disse, link na descrição. Dentro da terapia dos esquemas, o protocolo de tratamento adotado com esses pacientes é voltado ao trabalho com os modos esquemáticos. Como resultado dessa pesquisa, foram encontrados que os modos predominantes desses pacientes são a criança solitária, o autoengrandecedor, o provocativo e ataque, o autoavaliador e o protetor desligado, havendo em cada modo diferentes ativações emocionais. O terapeuta dos esquemas utiliza de técnicas como a reparentalização limitada e a confrontação empática, ainda que o tratamento não seja limitado a essas, para auxiliar o paciente a desenvolver o modo adulto saudável, sendo este o principal objetivo da terapia dos esquemas com pacientes com transtorno de personalidade narcisista. O que as autoras trouxeram nesse trecho foi o tratamento para pessoas que já estão diagnosticadas com transtorno de personalidade narcisista, ou seja, aquelas pessoas que já avançaram o narcisismo a ponto dele se tornar patológico. Mais uma vez, existe tratamento.
Eu acredito também que qualquer abordagem ela é capaz de tratar o narcisismo e tratar a transtorno de personalidade narcisista. Contudo, algumas abordagens elas têm uma eficácia maior no trato desse transtorno. Inclusive, algumas elas foram utilizadas mais, então, com mais registros científicos. Então, a gente tem uma base de dados maior para a gente trabalhar e criar novas técnicas a partir daquela abordagem. E algumas outras abordagens, principalmente aquelas que, como eu falei, elas não qualificam muito o paciente como uma pessoa com um diagnóstico fechado, tem um pouco mais de dificuldade de encontrar materiais específicos. Outra coisa que dificulta muito encontrar materiais específicos e de abordagens variadas é justamente o fato de que poucos narcisistas procuram tratamento. Uma delas tem um lugarzinho bem especial no meu coração, que é a abordagem humanista. Principalmente a terapia centrada na pessoa do Carl Rogers. A ideia dele de tendência atualizante, que significa uma tendência à autorregulação da pessoa, da personalidade da pessoa, me faz pensar e me faz entender, na verdade, que independente do sofrimento e do transtorno que a pessoa está inserido, o corpo sempre vai procurar, a mente sempre vai procurar também uma harmonia, um equilíbrio. Eu vejo que ela sempre vai procurar uma tendência à homeostase. Sempre vai tentar se regular, sempre vai tentar se autoatualizar. Só que ele não tem um aporte teórico, não tem um aporte afetivo, um referencial afetivo para que essa mudança aconteça. Então a terapia humanista ela vai justamente trazer a pessoa a perceber-se como ela é e dar esse aporte para ela. A auxiliar e facilitar essa tendência atualizante. Que me faz pensar também na psicologia analítica de Carl Jung, onde ele traz a tendência à individuação que o ser humano tem. Assuntos para outros vídeos. Na minha opinião, ainda há muito que se estudar sobre narcisismo, sobre transtorno de personalidade narcisista, sobre os transtornos de personalidade, sobre os tratamentos que são eficazes, sobre as formas de lidar com essas pessoas, sobre como trazer essas pessoas para a terapia. E eu vejo que há necessidade de criação desse tipo de conteúdo para que outras pessoas que assistam esse vídeo, talvez você se interesse pelo assunto, pesquise mais, consiga encontrar algo, consiga trazer à luz mais conteúdo para que possamos estudar e que possamos trazer um alívio no sofrimento das pessoas que sofrem com esse transtorno, das pessoas que convivem com pacientes com esse transtorno. E também eu acho que a gente necessita de uma visão social, porque na minha concepção, e eu pretendo fazer um vídeo sobre isso também, nossa sociedade hoje ela está gerando um comportamento narcisista que ele pode se tornar perigoso a ponto da pessoa perder a ideia da personalidade dela e ela ficar meio num mundo de eu tenho que ser A ou B ou C ou D e ir me enquadrando e dessa forma não conseguir gerenciar bem os afetos dela. Mas é assunto também para outro vídeo. Se você sofre desse transtorno, se você conhece alguém que sofre ou se você convive com alguém que sofre, procure ajuda profissional, procure ajuda de um psicólogo. O psicólogo te receberá sem fazer nenhum julgamento e você vai estar em um ambiente seguro, em um ambiente protegido, que você vai poder trabalhar todo o seu sofrimento psíquico, se tornar uma pessoa mais adaptada ao meio e receber um aporte afetivo que vai te dar as ferramentas necessárias para lidar com essa situação. A partir daí, na medida que você se autoconhecer, você vai evoluir, você se sentirá melhor, seu sofrimento irá reduzir, você irá sofrer menos, você causará menos sofrimento às pessoas ao seu redor e também vai melhorar a qualidade de vida sua e daqueles ao seu redor. Mais uma vez, meu nome é Demetrios Mikulis e nos vemos por aí, nesse mundo que não para de girar. Até a próxima.